Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, conforme se acha em João 3, 22 a 36. João 3, 22 a 36. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Outro testemunho de João Batista. Esse deve ser o título que aparece na anotação aí, em negrito na sua Bíblia. Segue o texto da palavra de Deus no versículo 22. Atenção à leitura da palavra do Senhor, diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O filho em relação ao mundo, segue versículo 31, acompanhe suas Bíblias. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra, né? Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez testifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos nos assentar. Podemos permanecer ainda em silêncio, orando ao Senhor. Você pode me acompanhar nessa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que acabamos de ler. Que a Tua palavra, Senhor, continue falando aos nossos corações. Nessa meditação, Senhor, ilumina nossos corações, nossas mentes, para compreender a Tua palavra. E cada palavra, Senhor, pregada e falada aos nossos corações sejam inconfundíveis. Que venha, Senhor, como palavra do Senhor para nós. Do contrário, ó Deus, nos dê sabedoria, discernimento para reter a palavra e permanecer na palavra, filtrando, ó Deus, aquilo que não provém da palavra e do Teu Espírito para a nossa edificação. Nós queremos, ó Deus, aprender e queremos que o Senhor nos ajude a viver, a praticar a palavra que nós estamos nos submetendo. Estamos diante da exposição da palavra de Deus, mas nós também estamos sendo expostos diante da palavra de Deus. Nós olhamos para ela como espelho, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, se nós nos enxergarmos nela, também nós, ó Deus, estarmos prontos a obedecê-la, e também, ó Pai, receber dela a correção, e trazendo ela, Senhor, a verdade que nos corrige, nos faça crescer, para o louvor da sua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, aqui nós temos os discípulos de João Batista, e eles de repente ficaram incomodados, porque haviam pessoas que antes seguiam João, mas que agora seguiam Jesus. A disposição de João em diminuir de importância, demonstrava uma humildade incomum. Embora fosse um pregador famoso, atraía grandes multidões, ele estava feliz por Jesus estar em primeiro lugar no ranking dos pregadores daquela região. O trabalho de João Batista era guiar pessoas a Jesus, seu Messias esperado. Como os discípulos de João Batista, então, nós costumamos cometer o erro de comparar um pastor com outro. Quando nós agimos assim, nós perdemos completamente de vista o que importa. Está Cristo dividido? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, Paulo pergunta aos coríntios que tinha essa prática de ter preferências, uns por Pedro, outros por apóstolos, e alguns por Apolo, e aqueles que dividiam a igreja também, dizendo que a preferência deles era por Cristo, mas eles também estavam divididos. O propósito de todo verdadeiro pastor é Cristo. O propósito, então, dele é apresentar Cristo para que vocês sigam a Cristo e vejam apenas Cristo como seu pastor. O propósito dele é que vocês compreendam que o pastorado dele não faz dele dono das ovelhas, dominador do rebanho, mas uma ovelha com o rebanho, seguindo o bom pastor que é Jesus. Ele tem o seu encargo espiritual e também suas responsabilidades, suas atribuições, mas comparar pastores e os pastores a Cristo é como avaliar se lançar a semente é mais importante do que regá-la. E claro que um pastor sábio, ele irá manter Jesus certamente diante de nós, como João Batista fez com seus discípulos. Quando nos encontramos então fazendo comparações, nós precisamos reorientar nosso coração para Cristo, que é, sem dúvida, incomparável. Aliás, ele é o bom pastor e o dono das ovelhas. Veja que você gosta de ficar nos bastidores, né? Eu pergunto para você, você gosta de ficar nos bastidores, fazendo tudo para promover o nome de Jesus, enquanto outras pessoas ocupam um lugar de maior evidência do que o seu? Outra pergunta, você está disposto ou disposta a diminuir cada vez mais de importância e fazer tudo para não tomar um lugar de destaque? E principalmente não tomar o lugar de destaque dos seus irmãos, e muito menos a glória daquele que é maior que todos, Jesus. Então, nessa passagem nós aprendemos com outro testemunho de João Batista sobre a natureza de Cristo e a salvação. Nós já aprendemos muito sobre a humildade de João Batista e sobre o seu exemplo de como estava disposto a ver o testemunho, a pregação e o ministério de Jesus crescendo e o dele diminuindo de importância e ele diminuindo de discípulos, enquanto todos se tornavam discípulos do mestre, né? Então ele usa essa metáfora fantástica. Aliás, a Bíblia é um livro de parábolas e de figuras extraordinárias, não é? Falando claramente e ensinando claramente conceitos também elevados, né? Na qual a noiva é a igreja, o amigo do noivo é o pregador, e
a nossa salvação às bodas nupciais. Então, o Filho de Deus dá vida a todo que nele crê, mas a sua ira permanece sobre quem o rejeitar. Então nós vamos ver algumas lições aqui especiais, não muitas hoje, né? Ninguém deve se orgulhar do que recebeu do céu. Depois, ninguém deve rejeitar o que veio do céu e da vida. Então aprendemos primeiramente que ninguém deve se orgulhar do que recebeu do céu. Quer dizer que ninguém deve pensar que está no lugar do noivo. E eu acho que uma pessoa querer assumir o lugar de Cristo, e Cristo já havia ensinado, né? No Evangelho de João, até aqui onde nós já vimos, né? Que a ninguém chameis Pai, a ninguém chameis Mestre. Enfim, não vou repetir o sermão que já passou, que você pode acompanhar a exposição de João até esse capítulo, pela internet, recorrendo aos cultos anteriores. Mas aqui nesse outro testemunho de João Batista, de João 3, 22 a 23, a palavra de Deus diz assim, que depois disto, acompanhe sua Bíblia, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Então Jesus ensinava os discípulos e pelas mãos destes administrava o batismo. Nós sabemos disso através da concordância bíblica com outras passagens, que Jesus Cristo, na verdade, ele era visto como que batizava também porque fazia discípulos, mas ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então surgiu uma questão em relação à obra de Jesus e a de João Batista. Veja que, tendo esse privilégio de batizar e acolher os discípulos tanto de João quanto de João Batista, caíam na tentação de pensar que os discípulos eram deles. Interessante, né? Parece que hoje em dia também isso acontece, né? E se eles têm mais discípulos também, glória para eles, palmas para eles, porque são obreiros muito bons, né? Porque são capazes de fazer mais discípulos do que os outros, certo? Então, veja só, João Batista vai pronunciar seu último testemunho a respeito de Jesus nessa passagem. Alguns dizem que as palavras de João Batista aqui vão até o versículo 30, outros que se estendem até o fim do capítulo. Obviamente, irmãos, que sendo João Batista que fala essas palavras até o final do capítulo, ou sendo João apóstolo, isso não faz diferença, porque esse testemunho é o testemunho da pessoa e da obra de Jesus, e tanto o testemunho de João Batista, quanto o de João apóstolo aqui tem a mesma autoridade, certo? Então se você veio pensando assim, será que o pastor vai responder se João fala só no começo, ou ele fala até o final do capítulo? Você quer saber o que eu penso? Que João Batista fala até o final do capítulo, certo? Mas se você falasse, não, eu acho que João Batista fala aqui no começo e não fala até o final do capítulo, não tem problema, as palavras de João apóstolo também têm a mesma autoridade, né? Pois João ainda não tinha sido encarcerado. João Batista, ele haveria de ser preso por causa da sua pregação, mas nenhum profeta pode ser calado ou morto antes que cumpra a missão que lhe fora dada pelo Senhor. Então a missão confiada é missão cumprida, e profeta que é crente, ele não abandona a missão por qualquer razão. Ele não abandona a missão quando vê o seu testemunho perder credibilidade. Ele não abandona a missão quando vê o número dos seus discípulos diminuindo. Ele não abandona a missão diante das ameaças, ameaça da peste, da fome, da guerra, da perseguição. O profeta, ele cumpre a sua missão até o final. Então João é um grande exemplo disso para nós.
Então, João 3, versículo 25 diz: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Notem, irmãos, como apenas uma pessoa pode lançar a semente da divisão no meio dos discípulos. Um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E se você fizer uma análise do texto bastante aprofundada, você vai descobrir que isso aqui é muito simples. É uma contenda a respeito de batismo. Aquilo que era praticado pelos discípulos de João e também pelos discípulos de Jesus. Nós sabemos que o próprio João batizava, mas não temos um registro de uma pessoa que tenha sido batizada por Jesus. Mas dentre eles, então, já estava feita a contenda sobre o batismo, né? Parece que não mudou muito, a gente ainda tem contenda entre irmãos por causa de batismo, não é? Então, João 3,26 diz: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Olha só, irmãos, as contendas que há entre nós, elas têm sempre a mesma origem. Confirmem nas Escrituras, em Tiago 4:1, que diz a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, os discípulos de João Batista, eles evidenciaram um sentimento carnal, de ciúmes, provocado por um judeu, e ele se infiltrou ali e começou a falar: olha, os discípulos de Jesus vão crescendo, e o mestre, né, de lá, ele está fazendo muito mais discípulos do que vocês. Então, provocado por um judeu, talvez dissesse mais ou menos assim: o número dos seguidores do Batista está diminuindo, e o número dos discípulos de Jesus está aumentando, e isso até hoje traz desespero em grupos religiosos, e especialmente de pastores. Traz desconforto em grupos de membros e também de dirigentes de igreja. Como se eles estivessem, então, disputando discípulos. Agora, incomodados, eles aparecem, então, para questionar João Batista, falando de forma simples, como se eles dissessem assim: veja como as pessoas estão indo até Jesus, desde que o Senhor mesmo deu testemunho dele. Quer dizer, o Senhor não está jogando o nosso time aqui não, o Senhor está contribuindo para que cresça o número de membros da igreja lá de Jesus. Eles viam então um erro exatamente onde João Batista acertava, no cumprimento então da missão que ele recebeu. Os discípulos de João Batista, eles observavam então o número dos discípulos de Jesus crescendo, o nome de Jesus Cristo crescendo, porque eles se importariam com o crescimento do número dos discípulos de Jesus Cristo, porque era muito importante para eles pertencer ao grupo do mestre, que atraía para si uma grande multidão. Eles estavam interessados em se manter então no grupo, que eles mesmos fizeram em torno do nome de João Batista. Às vezes então nos orgulhamos de nossas obras, e nossa igreja, nossa história, dos nossos pregadores prediletos, mais do que nos alegramos por pertencer a Jesus Cristo. João 3,27, então, veja o que respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, nós até sabemos de antemão que desde o princípio o crescimento da igreja se dava porque o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, mas a gente pensa que é a gente que acrescenta.
A gente que acrescenta porque a gente é mais bonito, porque a gente é mais simpático, porque a gente prega melhor, porque a gente tem a melhor doutrina, porque a gente tem os melhores nomes, a gente tem a melhor estratégia. Então, se o pregador tem algum dom, se recebeu de Deus, porque geralmente ele não vai dizer que ele teve uma grande ideia depois do almoço, deitado, né? Tirando uma soneca. Que aquilo veio da sua própria mente carnal. Ele vai dizer que recebeu do céu. Então ele tem a visão que recebeu do céu. Se ele recebeu alguma coisa de Deus, ele deve entender que não deve se gloriar. E se não é por nosso mérito ou por obras que a igreja cresce, então por que ainda haveria de crescer? Vejamos então Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é o Senhor quem acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então, no versículo 37 de João 3, diz: vós mesmos sois testemunhas, João está dizendo, vós mesmos sois testemunhas, de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, João Batista testemunha que pela vontade de Deus havia sido enviado como precursor de Cristo, mas parece que eles não ouviam. Jesus já havia dado testemunho de Jesus Cristo, e eles agora estavam culpando João exatamente por causa do seu testemunho. Ele não podia agir como se fosse o Cristo. O propósito dele era preparar os discípulos para seguirem o Senhor. Hoje a gente ainda pode pensar em pregadores que fazem discípulos para si mesmos, em ministérios que não podem trocar de pastor, porque toda vez que troca de pastor, a igreja arruína, porque aprenderam a ser discípulos do pastor, e não de Jesus Cristo. Pessoas que estão perdidas, indo de lugares a lugares, encontrando ainda uma referência humana, algum homem para seguir, porque não consegue seguir o Senhor. E aí João traz essa figura espetacular, né? Maravilhosa. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve, e o ouve, né? Muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quer dizer, ele já ouviu a voz do noivo. Aí eu quero que vocês pensem nessa figura um pouco mais, assim, fazendo uma viagem, saindo da nossa cultura ocidental, indo para a cultura oriental, né? Ele compara então a fidelidade dele, a fidelidade do amigo do noivo, que juntamente com a noiva, alegra-se com a voz do noivo, e não cobiça a noiva. Então, no ambiente palaciano, esse noivo era o eunuco, aí resolveria o problema. Mas nem todo mundo vivia em palácio, e havia alguém encarregado de cuidar da noiva e preparar o casamento. E era uma pessoa da mais absoluta confiança do noivo. Não era uma pessoa de moral volúvel, uma pessoa invejosa, cobiçosa, que pudesse cobiçar a noiva. Olha o que essa figura nos diz, quanto ela é profunda. Quem se apropria dos discípulos de Jesus comete adultério. O pastor que pensa que a igreja é dele, ele comete adultério por cobiçar a noiva de Cristo. Ele não pode flertar com a noiva. Ele deve sempre compreender que ele deve cuidar dela, protegê-la e preparar tudo para as núpcias e até o momento em que será ouvida a voz do noivo.
Essa voz do noivo, como eu disse, não fala no início que Jesus batizava, mas quem batizava eram os discípulos que batizavam em seu nome. A voz do noivo era o anúncio da chegada do noivo. A voz do noivo era o arauto que anunciava a entrada desse noivo. E Cristo é o noivo real. E o pastor que cuida dos discípulos de Jesus Cristo, aquele que tem o dever de cuidar da noiva, é como o eunuco. Ele não cobiça a noiva, ele não flerta com a noiva, ele não abusa da noiva. Então, antes, todo pastor deve enaltecer a Cristo como supremo pastor e dono das ovelhas, Senhor e mestre de todos os discípulos, sobre quem então seu nome é invocado no batismo. Eles não compreendiam isso ainda, que aqueles que batizam não batizam em seu nome, então não fazem ovelhas do seu rebanho. Eu já passei por essa experiência. Uma vez um pastor chegou e falou assim: ó, você tem as suas ovelhas, essas agora são as suas, eu tenho as minhas, então essas agora são minhas. Na hora eu pensei assim: gente, de onde que ele tirou essa ideia? Eu não tenho ovelha nenhuma, eu não tenho igreja nenhuma, é tudo de Jesus, a igreja de Jesus, as ovelhas são dele, ele que é o pastor. Todos nós devemos nos comportar como servos do Senhor e uns dos outros, dizendo sempre, né? Como João, olha o que João diz no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Então veja que esse sentimento de apropriação da igreja, ele não acomete só os pastores, às vezes acomete também os membros da equipe de louvor, começa a achar que aquele é o seu público, né? E são também as suas ovelhas. Os membros que devem servir uns aos outros na mutualidade, né, no corpo de Cristo, uns aos outros amar e servir em amor, começa a pensar também que faz mais discípulos, que tem mais filhos espirituais, e começa a arrogar títulos espirituais que na verdade os põem em superioridade aos demais. Isso está na moda. E cada dia aumenta a titulação de grau, né? Já antes tinha apóstolo, agora tem pai apóstolo. Eu não sei se já chegou em vice-deus, mas já ouvi falar que estava perto, né? E isso é totalmente antibíblico. Portanto, todo pastor e a igreja deve pensar em entregar-lhe toda a honra e toda a glória. Tudo que você recebeu, que você pensa que isso te traz alguma distinção, não, eu tenho experiência. Olha, recebeu, graças a Deus. Entrega a Deus como oferta, não julga como sendo sua. Nenhuma das coisas que tem recebido. Seja dom espiritual, habilidade de tocar um instrumento, voz suave, afinada para cantar, disposição de contribuir, de servir com seus bens, desejo de cuidar, amparar aqueles que estão em aflição. Tudo isso deve ser feito em amor, para o louvor da glória de Deus, e nunca nos faz melhor e nos põe em superioridade, certo? Então, ninguém deve desejar ocupar um lugar de maior importância ou maior posição, de maior destaque na igreja, porque pertence a Jesus Cristo. E João Batista, ele está satisfeito, ele se alegra, ele tem a parte que lhe foi dada, claro, nós recebemos como privilégio a nossa parte. Aquilo que nós podemos fazer é um privilégio, o privilégio de contribuir, o privilégio de tocar um instrumento, o privilégio de servir aos necessitados, o privilégio de pregar, de falar do amor de Deus, testemunhar no lar, testemunhar no trabalho. Recebe como privilégio
em relação à obra e ao ministério de Jesus Cristo. E domina-se como amigo do noivo, trabalha para servir ao noivo. Então, nessa cultura, o amigo do noivo, encarregado das formalidades, até o momento de presidir a festa nupcial. Então, quando o noivo chegava e saudava, a coisa mais esperada e maravilhosa era ouvir a voz de Deus. Tem muitos que têm esse encargo, mas vão ouvir desesperadamente a voz do noivo. E nós vamos ver por quê. Que não vão se alegrar com a voz do noivo, porque passou a vida inteira buscando a sua própria glória, mas quando o noivo chegar, os seus dias de glória acabou. O amigo do noivo aguardava então esse momento. O privilégio de ser amigo do noivo era a grande alegria de João Batista. O precursor de Cristo estava encarregado então de preparar o povo para o encontro com o Senhor, preparar o povo de Deus para o noivo celestial. Então até aqui o testemunho mostrou, irmãos, a humildade de João Batista, né, em face de Jesus, e as suas últimas palavras, então, apresenta a infinita superioridade de Jesus sobre todos, e essa relação ímpar que nós devemos ter com Deus. Então nós vamos ver, ninguém deve rejeitar o que veio do céu e da vida, certo? Então o Filho, agora em relação ao mundo, diz a palavra de Deus, quem vem das alturas está certamente, ou quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos. Veja que daqui para frente, se é João que ensina e explica o que ele disse, ou se é João apóstolo, isso não faz a menor diferença para nós, não é? Ele dá testemunho da origem divina de Jesus. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Então, nesse testemunho, João Batista, ele não faz referência à missão de Jesus, mas ele faz uma referência ao seu ser, sua divindade, em contraste com o homem, o celestial em contraste com o terreno. Jesus é divino, seu ensino é divino, e o tempo todo João afirma essa divindade desde o capítulo 1, nós temos visto, né? Portanto, o Filho de Deus, ele não pode ser comparado com líderes humanos. É uma grande blasfêmia quando a gente vê líderes humanos se comparando a Cristo, quer sejam líderes políticos ou líderes religiosos, né? Os ensinos de Jesus Cristo também, irmãos, não podem ser comparados às filosofias. Isso a gente vê, eu não sei se vocês já viram, as pessoas comparando os ensinos de Jesus Cristo a determinada filosofia, falam, não, a minha é mais condizente com o Evangelho, o outro, não, a minha que é, aqui é o Evangelho puro, aqui Jesus era isso, e traz o rótulo da sua filosofia terrena, e compara suas lideranças eclesiásticas e políticas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa sem base lógica nem bíblica, né? Os ensinos de Jesus Cristo são absolutamente dignos de crédito, visto que conhece e testifica essas verdades, né, a nós, porque ele recebeu do céu. Olha o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Olha, essa doutrina que o Senhor Jesus Cristo trouxe, ela não pode ser comparada com o que eu disse para vocês. É como se ele dissesse assim, olha, o que eu falei agora, vai ter que se submeter a esse padrão aqui, ó.
a tudo o que ele disse. O que eu ensinei para vocês, agora tem um ensino superior que vai aferir se aquilo que eu ensinei é verdade, porque esse ensino do Senhor veio do céu, ele não foi criado, nem inventado no mundo, mas recebido do céu, são verdades celestiais, não tem outro caminho, é só esse, não tem erro, o único caminho. Como poderia então rejeitar a doutrina que o próprio Senhor apregoa? Então, em João 3, no versículo 32, continua: testifica que o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele está falando da rejeição, exatamente da rejeição por parte dos judeus. Ele testifica que no conselho eterno da Trindade, Jesus viu e ouviu o testemunho do Evangelho. Então ele trouxe ao mundo o Evangelho, o qual foi rejeitado por muitos. E no versículo 33 ele continua assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez testifica que Deus é verdadeiro. Então, enquanto muitos rejeitam o testemunho, quem aceita o testemunho tem a honra de autenticar a veracidade do Senhor, Deus. Isto é, de testemunhar ao mundo que Deus é verdadeiro. Então, no versículo 34 ele diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, crer em Cristo é dar-lhe crédito. Tem muita gente que crê em Cristo, mas despreza a sua mensagem. Mas ele aqui está testificando que este que veio do céu, trouxe do céu a sua doutrina. É impossível crer nele, aceitá-lo e não receber, e não submeter-se à sua doutrina. Então, as suas próprias palavras são palavra de Deus. Então, a ele o Pai concedeu o Espírito em toda a sua plenitude, e não em certa medida, como nós recebemos, né? Como os pregadores humanos recebem o Espírito em certa medida, né? Como a igreja é servida por muitos dons e graças do Espírito Santo, mas tudo isso em certa medida, mas ele tem a plenitude do Espírito. Aí no versículo 35, o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ele já vem dizendo que ele, e somente ele, único Filho de Deus, é coexistente, coeterno com o Pai. Só ele tem essa posição, nenhum homem, por mais que seja profeta, grande pregador, que reivindique um título elevado, dentro aí das estruturas eclesiásticas, né? Ele não é, jamais será o Filho, porque a ele não foi confiado pelas mãos do Senhor, aquilo que Jesus Cristo recebeu, nosso Senhor. Não, ele não é simplesmente um mestre, como são os mestres humanos. Por seu amor, então o Pai lhe deu a qualidade de filho, essa origem divina, e com ela, a autoridade universal. Então ele está acima de todos. Toda autoridade, como declara em Mateus 28:18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então essa sessão encerra um testemunho vibrante da obra de nosso Senhor, bem como então um solene aviso quanto às consequências então da fé e da incredulidade. Ele termina dizendo assim, no versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, assim, irmãos, tratando-se do ensino autorizado de Jesus, este Evangelho, nós afirmamos para quem crer no Filho, que este tem a promessa da vida eterna. Mas nós não pregamos o Evangelho como os falsos profetas, porque não deixamos de pregar também as advertências do Evangelho. Pois quem prega amor
e não chama ao arrependimento do pecado são os falsos profetas. Quem prega o amor de Deus tem de pregar também sobre a ira de Deus sobre quantos permanecerem rebeldes e não ouvirem o evangelho. Sobre, então, aqueles que o rejeitarem e rejeitarem o seu evangelho, permanece a ira de Deus, sobretudo, todos os rebeldes e incrédulos. Então nós vimos que o Filho de Deus dá vida e todo que nele crê, né, recebe essa vida, mas a ira permanece sobre quem o rejeitar. Certo? Ninguém deve se orgulhar do que recebeu do céu, também ninguém deve rejeitar o que veio do céu e da vida. Então, quem tem a noiva é o noivo. Estejamos sempre preparados para ouvir a voz do noivo. Você está preparado para ouvir a voz do noivo? Se for lhe anunciado hoje, vem, o Senhor vem, já está no céu com os seus anjos. Vai ser o momento que você vai se alegrar com essa voz ou se desesperar. Quem pertencer a noivas entrará então para as núpcias celestiais, mas quem não pertencer ficará de fora. Pense então nas consequências da rebelião contra Deus e da incredulidade, né? A rejeição do filho, ela envolve experimentar a ira de Deus eternamente. Mas a fé depositada no filho nos assegura, irmãos, a alegria eterna. Então, o presente contínuo do noivo é a vida eterna. É interessante que também naquela cultura, no passado, o noivo era quem desembolsava. Ele tinha que pagar o dote da noiva, ele pagava o preço, e ainda depois tinha que pagar a festa. E, basicamente, o custo disso tudo recaía sobre o noivo. A forma então de recebê-la, a graça de Deus e entrar para as núpcias celestiais, é o caminho indicado pelo noivo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, ouvir a voz do noivo nesse dia e nos alegrar. Queremos, ó Pai, estarmos ansiosos pela sua vinda, desprezando tudo que o Senhor nos tem dado, que nós temos recebido do céu, e aquilo que nos distrai, ó Deus, e aquilo que também nós fazemos para a glória do Teu nome, que nada disso nos traga glória, jamais, Senhor Deus, para que a voz do noivo não seja o anúncio do fim da nossa glória terrena, e o dia, ó Deus, de sermos despojados de toda a glória. Mas, Senhor, queremos, ó Deus, dar-te toda a glória, todos os dias, como devemos, ó Pai, estarmos preparados, preparando uns aos outros, para que cada um de nós aprendamos a glória devida ao noivo, servir ao noivo, para que ao som da voz do noivo, nós tenhamos um dia especial, um dia maravilhoso, de alegria eterna. Em nome de Jesus. Amém.